Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, hoje, dando continuidade à nossa disciplina de língua portuguesa instrumental, iremos falar sobre coerência textual. Lembrando que esse material é produzido baseado nos estudos da professora Helena Feres, ok? Vamos lá, gente. O que seria coerência? Coerência é a relação entre as ideias do texto. Tá? A coerência é algo abstrato, ainda que os elementos coesivos ajudem no processo de entendimento. Tá? Ela é mais perceptível na escrita. Por que a coerência é mais perceptível na escrita, gente? Porque na escrita a gente precisa, a gente trabalha mais, né, na verdade. Porque na hora que a gente está falando, a gente vai produzindo automaticamente o pensamento. A gente vai reproduzindo automaticamente o pensamento. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente tem mais tempo para poder pensar, analisar. Lembra das nossas... Na segunda aula, se não me engano, a gente falou sobre produção textual, que a gente lê, relê, revisa, então a gente pode voltar várias vezes, fazer um recorte, mudar o foco. Então, a coerência ela é muito mais perceptível na escrita. Todo texto deve ser um conjunto harmônico, formado por diferentes partes, em que ocorre o encaixe entre as partes, de forma a impedir contradições, para cumprir o propósito comunicativo do seu produtor. Então, o texto, para que ele cumpra o seu propósito, tá? Que é a comunicação, ele precisa não ser contraditório, ele precisa ser coerente, ele precisa estar agrupado de forma ordenada, com uma sequência, com uma continuidade, um desenvolvimento, ok? Então, a coerência traz essa ideia para a gente. Eu coloquei aqui falando sobre storytelling, que, na verdade, o storytelling, ele, na verdade, é mais baseado no que é contado oralmente, mas é interessante porque é a capacidade de transmitir algum conteúdo por meio de um enredo elaborado com uma narrativa envolvente. Por que eu trouxe isso? Porque quando a gente está escrevendo um texto, seja ele um texto dissertativo, uma narração, um poema, a ideia principal é fazer com que o leitor se interesse pelo nosso texto. Seja, por exemplo, nas nossas aulas aqui, nesses vídeos que eu gravo para vocês, a minha ideia principal é que vocês se sintam cativados e impulsionados a continuarem assistindo. Então, eu preciso construir uma dinâmica, um storytelling, para que vocês se sintam à vontade e que queiram continuar assistindo. O texto é a mesma coisa. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente quer que o leitor se sinta apaixonado, que ele queira ler, devorar aquele texto, até mesmo na nossa dissertação. A gente quer que o orientador ou o pessoal da banca, que eles leiam e falam, nossa, que texto bem escrito, que coerência, que texto amarrado, está muito bem feito. Então, o storytelling é isso. Só que o storytelling, ele cria um vínculo emocional. E isso é legal a gente usar essa técnica de storytelling para criar esse vínculo emocional, para cativar o leitor, para trazer o leitor para perto. Vamos colocar o seu texto, um texto, como um produto a ser vendido. Você quer vender aquele texto. Então, você conta uma história. Obviamente que o storytelling, ele tem as suas concepções, ele tem a parte que ele fala do herói, da dinâmica que acontece ali, e esse é um ponto também que a gente traz... para a nossa disciplina aqui de português instrumental, porque é justamente isso, é a contextualização. Ele vai trazer o cenário, ele vai trazer os personagens, ele vai trazer quem é o protagonista, quem é o antagonista, quais são as ações que acontecem ali. Vai chegar uma hora que vai ter o clímax, que é aquela hora que todo mundo fala, nossa, é agora, vai ter a reviravolta, e aí o autor ele pode trazer comentários sobre os personagens, trazendo características sobre os personagens, trazendo ideias, colocando ideias na sua cabeça sobre aquele personagem, e aí, de repente, ele vai narrar novamente um fato ocorrido, vai fazer com que você entenda quais são as consequências do que aconteceu, do desastre ocorrido,
do desfecho ocorrido, da situação ocorrida, o que acontece com aquele personagem, a mudança daquele personagem, tá? Por exemplo, quando se fala muito de textos heróicos, da dificuldade dele alcançar, textos épicos, textos românticos, aquele amor impossível, aquele reme-reme até chegar aquele casal a ficar junto. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado, acho que Era Uma Vez, se eu não me engano, que é com a Anne Hathaway, eu não lembro o nome do carinha, que eles ficam ali juntos durante 20 anos e não vai, e quando eles ficam juntos acontece alguma coisa, que eu não vou contar, não vou dar spoiler, que eu não sei se todo mundo já assistiu. E aí tem tudo isso no texto. Ah, mas como é que eu posso trazer isso, Fernando, num texto dissertativo, numa dissertação? Você vai fazer a construção do seu texto. Olha, meu trabalho fala sobre isso, você vai mostrar... pontuar, quando você pontua as dificuldades da sua pesquisa, do limite que tem, de pouco arquivo que existe, ou o acesso, enfim, você vai criando consequências, você vai criando causas, você vai comentando, e o clímax do seu trabalho, a metodologia que você traz, aquilo que você traz, tem que trazer de uma forma que interesse o leitor. E aí, no final, você traz uma avaliação da situação ocorrida, de tudo, ou seja, a conclusão de tudo que aconteceu. Então, você tem aqui, na verdade, não é um roteiro, mas uma forma de você criar uma história. E essa história ela pode ser uma narração, mas ela pode ser uma descrição, uma dissertação. Você cria um modelo. Lembra da aula passada, uma aula passada que a gente falou sobre produção textual, que você vai planejar, você vai vai fazer o brainstorming, você vai selecionar o que é bom, você vai retirar o que não interessa, você vai fazer um recorte. Dentro do seu tema, quando você começa a escrever, você traz de agora para esse modelo aqui, para essa estrutura, para você praticar a forma como induzir o leitor a se apaixonar pelo seu trabalho, a induzir o leitor para se apaixonar pela sua narrativa, pela sua dissertação. Então, isso aqui é muito interessante, essa construção do texto. Antes você começa a produzir o texto, você tem um planejamento, você tem a ideia, a meta ideacional, você sabe o que você quer fazer, você colocou lá, fez o esqueleto do que você queria fazer, e agora você se coloca no lugar do leitor e pensa, agora eu quero escrever meu texto, como isso vai ser? E aí você começa a fazer esse texto, tá? E aí você tem que lembrar que você, para o leitor se apaixonar por esse texto, pelo seu texto, você e o leitor têm que estar em sintonia, tá? Então, para que um texto seja coerente, é necessário que o leitor e o autor estejam sintonizados, tá? Então, a coerência textual ela é estabelecida na situação de comunicação vivenciada ou criada. A coerência textual ela tem que ser estar dentro daquela situação. Seu texto, para ele chamar ainda mais a atenção de um leitor, ele precisa ser coerente, ele precisa estar todo interligado, ele precisa estar amarrado, você precisa fazer referenciação. Por exemplo, eu falei de algo nesse parágrafo, mas esse algo, anaforicamente, ele pode ser buscado, ou seja, ele pode ser trazido de parágrafos acima, ou de páginas acima, ou de capítulos acima, anteriores, que o leitor consegue trazer de volta. Então, é coerente. Tá? A coerência ela é estabelecida na interação, na interlocução, numa situação comunicativa. Tá? A coerência é o princípio da interpretabilidade do texto. Para eu conseguir interpretar um texto, eu preciso ver que esse texto está coerente. Porque se o texto está desconexo, não tem conexão nada com nada, é completamente, enfim, abstrato, eu não entendo aquilo ali. Não há uma sintonia. Tá? Não ocorre nem a sintonia das próprias palavras ali, né? O texto tem que ser inteligível. O que é inteligível? O que é isso? Eu preciso entender o texto. Tá? Eu preciso olhar e falar assim, esse texto está falando sobre isso. Ponto. Vamos pensar aqui quando a gente está aprendendo inglês ou espanhol ou francês, a gente começa a ler alguns textos simples e a gente não sabe palavra por palavra, a gente não traduz palavra por palavra. A gente pega o sentido do texto, então é inteligível isso. Eu consigo entender sobre o que se trata, tá? É a capacidade que o leitor tem de calcular e entender o sentido. Eu consigo entender o sentido, então a sintonia, o texto tem que ser interessante ao leitor e ele tem que fazer sentido para o leitor, ok? Níveis de coerência. A coerência pode ser interna,
ou externa. A coerência interna, ela traz as ideias que seguem uma lógica, tá? Vai ter um desenvolvimento do texto sem ser contradizido, sem trazer contradições, tá? Sem trazer contradições. Na coerência externa, nós temos o conhecimento de mundo, e a gente vai ver um pouco sobre o conhecimento de mundo daqui a pouco. Fatores de coerência. Esses fatores podem ser de ordem linguística, discursiva, cognitiva, tem cognitiva duas vezes, cognitiva, cultural e interacional. Vamos lá, o que são os elementos linguísticos? No texto, as palavras precisam estar relacionadas umas com as outras, respeitando uma ordem significativa. Logo, ao escrever, faz-se necessário escolher campos semânticos e lexicais pertinentes ao assunto abordado. Todo o contexto linguístico, ou seja, o contexto em si, ele contribui para a construção do sentido do texto. O que eu quero dizer aqui? Que o texto ele tem que ter um tópico, um contexto que ele é introduzido. Lembra de um desenho que eu fiz da caixa e eu tinha um triângulo, um retângulo, um círculo e uma caixa não, era um retângulo. E eu fiz um outro retângulo e um quadrado. Ali era o meu contexto e eu inseria o meu texto dentro de um contexto e o texto fazia parte do contexto. Isso está lá na aula 1 ou 2, se eu não me engano. É justamente isso. Esses elementos linguísticos, eles vão trazer qual é o tópico do meu texto. Lembra quando a gente estava estudando sobre produção textual, que eu falei sobre a pandemia. E aí, se eu começo a falar, eu fiz o recorte do meu texto, e eu quero falar sobre, por exemplo, as pessoas que ganharam dinheiro fazendo máscaras, como o brasileiro é empreendedor. E aí eu tiro o foco da pandemia e eu foco no empreendedorismo do brasileiro. Então, eu estou focalizando, eu estou focando aqui num contexto. Então, meu elemento linguístico vai trazer empreendedorismo, vai trazer conhecimento de mercado, vai trazer demanda, vai trazer... Outro ponto, lá na minha outra redação, eu posso falar, por exemplo, de saúde pública, eu posso falar de governabilidade, eu posso falar de saúde, eu posso falar do vírus. Então, cada elemento que eu escolher para falar, cada tema, cada recorte que eu fizer, ele tem elementos linguísticos próprios, porque vai se inserir dentro de um contexto. Eu não posso pegar, eu vou falar da pandemia, eu vou falar da máscara, eu vou falar da loja, eu vou falar do governo, eu vou falar da saúde, eu vou falar de tudo num texto só. Vai ficar uma bagunça, uma salada de frutas. Então, a gente precisa ordenar o texto de uma forma significativa. A gente precisa escolher qual vai ser o campo semântico, qual vai ser o tópico que eu vou utilizar, qual é o contexto que eu vou inserir ali, que eu vou me basear para criar o meu texto, ok? Conhecimentos de mundo é o tipo de conhecimento adquirido com o passar dos anos e com a atividade de leitura que se faz. Deixa e segura o conhecimento de mundo que a gente já vai ver um pouco melhor, mas basicamente quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você aprende, e percebam, mais de uma fonte. Não adianta você ter uma única fonte para se basear sobre certo tópico, porque aí não é conhecimento de mundo, é um conhecimento limitado. Ok? Pensem nisso. Eu gosto de linguística, então eu só vou estudar Ferdinand de Saussure. Não, você vai estudar Ferdinand de Saussure, você vai estudar Labov, você vai estudar Chomsky, você vai estudar vários outros autores. Você não vai se basear em um só. Ok? Porque aí não é conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo, o mundo é grande, gente. Não é uma coisa só. Então, a gente não pode ter uma única fonte. Tem que ser fontes diversas. Tem que trazer contrapontos. Tem que trazer contra-argumentos para você criar o seu argumento. Ok? Conhecimento compartilhado. Aqui é legal porque conhecimento compartilhado ou conhecimento partilhado é quando o autor ele te traz algumas situações que você já sabe, que você já conhece. Tá? Ele já te faz pensar em algumas coisas que você já tem, mas para trazer conhecimentos novos. Vou trazer um exemplo. Quando eu estou explicando algumas coisas para vocês, eu falo, olha, lá na primeira aula, lá na segunda aula, na aula passada. Por quê? Porque a gente já tem esse conhecimento prévio, a gente consegue trazer esse conhecimento e colocar no conhecimento novo. Isso é conhecimento compartilhado, tá? Quanto maior for o conhecimento comum
entre o receptor e emissor, melhor se dará o processo comunicativo. Aí a gente pode pensar, eu coloquei aqui esse exemplo de escola invertida. Escola invertida é, na verdade, uma metodologia ativa de educação e aprendizagem. E aí, o que a gente faz? O professor ele envia o material previamente para o aluno estuda em casa, ele tem um tempo para poder estudar aquele conteúdo, e quando ele chega na sala de aula, o aluno já vem com dúvidas, já vem entendendo um pouco do assunto, e aí o professor, quando ele começa a explicar, o aluno faz, agora eu entendi várias coisas fizeram sentido, isso é interessante, consegue contrapor algumas coisas, consegue perguntar algumas coisas, consegue entender outras coisas. Então, isso é legal. Por quê? Porque ele já vem com conhecimento prévio e compartilhado, e depois ele acresce outros conhecimentos que não estavam explícitos naquele texto, ou que não ficou entendível naquele texto, e vem o professor e explica. Ok? Então, isso é legal, esse conhecimento compartilhado também a gente pode colocar nas nossas aulas na escola invertida. Tá? Inferência. Inferência, a gente utiliza justamente o conhecimento de um mundo e o receptor de um texto estabelece uma relação não explícita entre dois elementos do texto que ele busca interpretar e compreender. É uma operação mental que o destinatário, ou seja, o leitor ou ouvinte, faz para descobrir essa informação implícita. Por exemplo, estou falando de alguma coisa aqui, digamos que a gente estivesse conversando sobre alguma disciplina, e aí eu deixo de falar deixo de dizer o nome da disciplina e continuo o assunto. A gente já sabe, perdão, qual é o tópico que a gente está contando, porque a gente tem esse conhecimento passado, a gente já tem esse conhecimento partilhado. Então, quando a gente, por exemplo, pega um autor que está tratando, não sei, de comunicação, e a gente já estudou sobre comunicação, a gente já estudou, por exemplo, comunicação animal, a gente já estudou sobre a diferença de língua e fala, então a gente já consegue inferir alguns pontos que não estão explícitos ali no texto, porque o autor ele já considera que você já tem esse conhecimento em você, então você consegue inferir. Ok? Lembrando que a inferência ela tem que estar limitada ao texto. Você não pode nem extrapolar, nem inferir menos, nem entender menos. Você tem que fazer um equilíbrio aqui, tá? Eu não posso, o texto está falando ABC. Não, o texto está falando ABCD, está falando do abecedário inteiro. Não, o texto falou ABC. O texto não falou de abecedário inteiro. O texto falou de ABC. O texto falou da letra A. Não, o texto falou de ABC. Tá? Então, quando a gente infere, a gente tem que estar limitado ali ao texto. Lembra que limitado ao texto é na hora de explicar, porque eu não posso extrapolar nem trazer algo menor do que o meu texto quer dizer exatamente, nem simplificar demais o que o meu texto quer dizer exatamente. Eu espero que isso tenha ficado entendido aqui. Vamos lá falar de conhecimento de mundo. Por quê? Porque é por meio dele que se pode entender as entrelinhas do texto. Tudo que é vivenciado é colocado em blocos chamados de modelos cognitivos. Então, nós temos esses modelos cognitivos aqui, alguns, né? Os frames, os esquemas, os planos, os scripts e os esquemas textuais. Os frames são conhecimentos guardados na memória sob um certo rótulo, tá? Sem haver uma ordenação entre eles. Então, por exemplo, se eu falar para você a palavra cozinha, o que você pensa quando eu falo para você a palavra cozinha? Você vai falar fogão, geladeira, pia, colher, talheres, concha, panelas, comida, várias coisas. Isso são os frames, ok? Esquemas são conhecimentos guardados em sequência temporal ou casual. Você pode usar, a gente usa muito esquema, às vezes, para gravar coisas, mapas mentais, rotinas, horários, mnemônicos, tá? Isso é legal. Planos. Plano, a gente viu isso também na aula passada, falando sobre planejamento. Então, é um conhecimento sobre como agir, como fazer alguma coisa, qual estratégia eu vou utilizar para alcançar um objetivo. Aí tem plano de estudos, plano textual, plano de emagrecimento, etc. Scripts são as maneiras de agir de modo estereotipado. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, quando você pensa em um jantar de gala, ou quando você vai, por exemplo, você viaja para a Tailândia, vamos supor, e você precisa entender como se comportar num restaurante lá. Por exemplo, aqui no Brasil é falta de educação arrotar.
ao terminar de comer. Lá é falta de educação se você não arrotar, quer dizer que você não gostou da comida. Então, você tem que seguir aquele script. Por exemplo, se você vai para algum lugar que você precisa estar de terno, ou smoking, ou de black tie, etc., você tem que ir daquele jeito, porque é o script, você precisa seguir aquilo ali. Okay? E os esquemas textuais são conhecimentos sobre diversidade textual e adquirida ao longo dos anos. Então, aqui, esse esquema textual é quando você precisa escrever, por exemplo, um texto narrativo, você vai pensar em tipos textuais, em uma narração, em uma dissertação, narração, dissertação, você vai pensar em uma descrição, que são os tipos textuais, ok? Construção de textos coerentes. Para se construir textos coerentes, a gente precisa preencher alguns requisitos. Primeiro, identificar adequadamente o interlocutor. A gente precisa saber para quem a gente está escrevendo. Não adianta eu querer escrever um texto mega difícil para uma criança. A criança não vai entender. Não adianta eu tentar escrever um texto muito complicado para os meus alunos estrangeiros que ainda estão aprendendo o meu idioma. Então, não posso. Eu tenho que saber adequar esse texto, ok? Até mesmo, por exemplo, o juridiquês, a gente vê tanto no Brasil, que são textos... Legislação é uma que teoricamente seria para o povo, para todo mundo saber, mas são textos muito difíceis. E se você não tem conhecimento de mundo, se você não estudou um mínimo de direito constitucional, direito político, enfim, direito eleitoral, você não consegue entender o que está escrito ali, tá? Até mesmo palavras em latim ainda que a gente utiliza no nosso sistema do direito. Enfim, segundo, você tem que usar estratégias para que se construa uma continuidade de ideias, ou seja, o texto ele tem que ser progressivo, tá? O texto ele tem que ser progressivo, tem que ter uma lógica, tem que acontecer uma lógica. Aí aqui é importante a gente lembrar da função dos conectivos, das conjunções, dos advérbios, isso é importante a gente lembrar também. E terceiro, dominar as regras de uso da língua, possibilitando combinações dos elementos linguísticos. Por que dominar as regras de uso da língua? E perceba que aqui não fala de uso formal, tá? Se eu quero escrever um texto para uma revista que seja de jovens, eu vou trazer uma linguagem aproximada desse leitor. Se eu quero trazer um texto para crianças, eu vou trazer uma linguagem aproximada desse leitor, o que não quer dizer que vai escrever errado, você vai dominar a regra de uso da língua, tá? Você vai fazer combinações dos elementos linguísticos para trazer o seu leitor para perto do seu texto, para perto de você, e aí você consegue construir textos coerentes. Lembra que os conectivos vão ser muito importantes, passando o trem. Muito bem. Os conectivos vão ser muito importantes na hora de você construir o seu texto, tá? Então, se você quer trazer uma ideia de oposição, você pode utilizar uma conjunção adversativa. Se você quer trazer uma ideia de conclusão, você vai trazer uma conjunção conclusiva, tá? Se você quer trazer um contraponto, você vai trazer uma outra conjunção, ou, ora, uma alternativa, de repente, tá? E tudo vai depender, ok? Fatores de contextualização. Há 3 momentos diferentes para estudos de um texto. Isso aqui é muito interessante. O primeiro momento é a análise transfrástica. O que é isso? Que é o texto estudado em nível frasal. Tá? É o texto estudado em nível frasal. Tem a construção de gramáticas textuais, que é quando o texto é estudado pela competência textual do falante. E o terceiro fator, que é o que traz justamente a importância dos fatores de contextualização, que é a teoria do texto, que é o contexto o contexto, é onde o contexto acontece. Quer dizer, é o estudo do texto para saber em qual contexto ele será inserido. Tá? Então, vamos aqui. Os fatores de contextualização são estudados por conta das teorias do texto, pois influenciam na compreensão da mensagem. Sem o contexto, fica difícil entender a grande maioria do que é dito e escrito. Então, por exemplo, se eu não tenho um contexto formado, eu tenho apenas palavras soltas, eu não tenho um entendimento exato do que está sendo tratado ali. Isso também é importante a gente saber, por exemplo, quando a gente pega algumas notícias que a gente lê na internet. A gente precisa entender o contexto, a gente precisa saber da fonte, a gente precisa saber de várias coisas. Isso é legal a gente estudar, porque a gente abre um pouco a nossa visão, a nossa mente. O texto deve ser adequado à situação em que será empregado. Isso a gente já falou também. O texto será mais informativo se tiver um bom número de informações novas baseadas em informações já passadas. Lembra do conhecimento compartilhado? Eu pego informações que eu já passei, trago essas informações para vocês de novo e
insiro informações novas. E isso é legal, porque eu estou sempre fazendo esse fluxo de ideias. Eu retomo o que eu já ensinei, o que eu já passei, trago informações novas, aí na próxima vez eu trago tudo de novo e mais informações novas. E vai trazendo essa continuidade, esse fluxo de ideias. Focalização. Um bom texto ele centraliza o foco em um assunto, aprofundando-o para que seja melhor compreendido. Quando um texto, algo que você quer dizer é muito diverso, você acaba perdendo, você não tem uma construção tão boa de algum assunto, você não se aprofunda em um assunto, ok? A focalização é a tomada do ponto de vista de perspectiva. A construção da coerência depende de que o produtor e o receptor do texto assumam a mesma focalização. Logo, o produtor do texto precisa fornecer pistas ao destinatário. O que acontece aqui? Lembra? De novo, que eu preciso saber para quem eu estou escrevendo, eu preciso entender quem é o meu leitor, preciso que esse leitor tenha um conhecimento de mundo, tá? Porque eu vou focalizar o meu texto. Digamos que eu vou escrever sobre, sei lá, ciências naturais e vou falar sobre, sei lá, vitamina C. Tá? Vou falar sobre a vitamina C e eu vou trazer dados dizendo quais as frutas têm vitamina C, quais os alimentos têm vitamina C, aonde encontra a vitamina C, como a vitamina C, qual é o processo de absorção de vitamina C, a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel e tal. Eu vou focar ali. E aí, dentro desse meu tópico, eu vou dizer se eu quero falar sobre análise de vitamina C, absorção de vitamina C, o local onde eu encontro, quais alimentos têm vitamina C. Então, eu vou focar. E aí, o meu leitor, ele vai, dependendo de quem estiver lendo, ele vai, não, é isso aqui que me interessa. Então, eu crio um nicho de leitores aqui. Se eu falar de outra coisa, não, esse meu leitor também ele vai saber, não, isso aqui não me interessa, não vou ler sobre isso, mas essa parte eu leio. O que a gente faz quando a gente está, por exemplo, escrevendo um artigo científico? Essa parte do texto desse autor me cabe, eu gosto, essa parte aqui não me interessa, esse leitor. Então, eu focalizo. Quando eu focalizo na escrita, eu focalizo, inclusive, na minha busca dos autores. Quando eu quero produzir um texto, por exemplo, eu vou focalizar em buscar autores do que eles estão escrevendo sobre o tópico que eu quero dizer. Então, isso é focalizar, é centralizar em um assunto, ok? Intertextualidade. Isso é muito legal, porque o texto ele não existe isoladamente, tá? Ele vai sempre se relacionar com um contexto, ele vai sempre estar inserido em um contexto. E ele vai sempre estar baseado em outros textos. A gente pode até lembrar da frase de Lavoisier: nada se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Então, a gente vai transformando alguns textos, a gente vai utilizando-se de outros textos para compor o texto, o que é, na verdade, uma monografia, uma dissertação. A gente tem uma ideia, a gente vai buscar outros autores para compor as nossas ideias. A gente vai, na verdade, utilizar a ideia desses autores, dando a citação a esses autores, dando referência a esses autores, mas para construir a sua ideia, para construir o seu ponto de vista, para que seja defendido o seu ponto de vista. Tá? A relação explícita ou implícita que um texto tem com outro ou outros é um dos fatores que precisam ser levados em conta na construção da coerência. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto, de repente, eu quero citar um outro autor. Então, eu já estou fazendo uma referência direta, uma intertextualidade direta. Mas eu posso, de repente, deixar subentendido que eu estou falando, utilizando o texto de outro autor, e caso o meu grupo de leitores já tenha esse entendimento, vai fazer a referência por si. E aí entra aqui também a parte da inferência. Eu trouxe o exemplo do Renato Russo, na música Monte Castelo, que ele utiliza, que ele fala só o amor, lá, não vou cantar, mas tudo bem. E aí ele faz essa mescla da Epístola Paulina aos Coríntios, tá? Que fala sobre o amor, e ao Soneto de Camões. Tá? Ele faz essa mescla. Então, essa música é completamente intertextual, tá? Intertextual. Ele traz a ideia dele e ele utiliza duas outras fontes para compor essa música. Isso é muito legal. Um outro exemplo também é o Thiago York, quando ele fez a música do último CD dele, Reconstrução, eu acho, se eu não me engano. Reconstrução ou Construção, algo do tipo. Ele faz
duas referências. Ele traz a referência da atualidade sobre o uso das redes sociais, mas ele pega uma referência de Chico Buarque. É muito interessante também isso. Depois eu posso até fazer uma aula só falando sobre isso. Isso é muito legal. Intencionalidade e aceitabilidade. Bom, o autor sempre escreve o seu texto com o intuito de atingir certas metas, né? Para que ele alcance isso, para que se obtenha a compreensão da mensagem, é preciso que o leitor perceba e entenda a intencionalidade desse autor. Então, ele tem que entender e aceitar o que o autor está falando, tá? Para acontecer isso. O leitor precisa entender, tá? Por vezes, textos que aparentam ser incoerentes, quando são levados ao pé da letra, eles precisam ser percebidos pela intenção do autor. Esse exemplo também da música do Thiago York é legal, porque ele traz uma ideia, mas aqui nessa música do Thiago York é muito interessante, porque ele traz a ideia da música, ele traz uma crítica social nessa música, porém ele traz de volta um conceito lá de Chico Buarque. Então há essa parte de intertextualidade, o leitor, o ouvinte, ele precisa fazer essa inferência, precisa lembrar, ele está pegando o Chico Buarque, aqui a ideia de Chico Buarque, e ele precisa entender qual é a intenção, que no caso seria uma crítica social, e aceitar essa intenção, porque no vídeo ele mostra várias pessoas sem rosto, somente uma menina que se vê no espelho, e ele fala que quando ela se viu pela primeira vez na tela fria de um celular, ou seja, ele fala totalmente de como as pessoas se colocam nas redes sociais, e no final tá todo mundo igual, todo mundo quer parecer igual, ninguém quer ser diferente. E é uma crítica social muito bizarra, muito pesada, muito legal. Eu gosto muito dessa música, inclusive. Mas trazendo para um contexto mais nosso aqui, do material, a gente pode, por exemplo, pensar quando eu falo minha irmã doou a sogra dela para o Butantan. Ela quer dizer o quê? Que ela doou, entregou? Não, tá querendo chamar a sogra dela de cobra, mas, enfim, tem todo um contexto, tem toda uma referência, uma intenção de dizer alguma coisa. Não é verdade essa frase, vamos deixar claro aqui, eu só utilizei para poder trazer aqui, tá? Porém, existe essa intenção de falar algo sem dizer algo. Fica subentendido, então, aqui, né? Fica meio que subentendido. E isso é legal, essa intencionalidade do autor, precisa ser entendida pelo leitor. Então, por exemplo, quando a gente vê charges, isso é muito importante, charges e tirinhas. Se a gente não está inserido, se a gente não consegue, não tem um conhecimento de mundo para entender quando a charge está fazendo uma crítica social, ou, por exemplo, a fome, a pobreza, ou a uma situação política, ou a situação do coronavírus, ou alguma outra coisa, se a gente não entende o que está acontecendo, a gente não entende a charge. Então, a gente não consegue entender a intenção do autor. Um outro ponto é quando a gente pega, por exemplo, quando um aluno estrangeiro, meu, por exemplo, pega uma charge e vê essa charge, vê essa tirinha e fala, não entendi, professor, o que está querendo dizer? Aí eu tenho que explicar um contexto. Após a explicação do contexto, eles conseguem ver a intenção do autor. E aí fala, nossa, não estou crendo isso. E é tipo isso mesmo. A gente precisa entender o contexto para saber qual é a intenção, para a gente aceitar a intenção do autor. Isso é muito interessante também. Então aqui eu trouxe também algumas meta-regras. São 4. A repetição, a progressão, a relação e a não contradição. A repetição é justamente buscar algo que já foi dito, trazer de volta e inserir algo novo, tá? Sem trazer também muita repetição de palavras. Vão usar termos diferentes, expressões diferentes. A progressão, justamente aquela ideia lógica de crescente do texto, tem que ser um texto progressivo, um texto bem articulado, ok? A relação na verdade, lembra que eu falei dos conectivos? Um texto bem relacionado, bem conectado, um parágrafo ele vai se relacionar ao outro. Tipo, o segundo parágrafo acaba, o próximo parágrafo ele vai ter uma conexão com o outro, ele vai buscar, ele vai retomar e ampliar o sentido do outro, e ele não vai se contradizer. O texto ele não pode se contradizer. Então, o tempo verbal tem que estar coerente, as pessoas do discurso têm que estar coerentes, a ideia tem que estar coerente, tudo tem que estar coerente dentro de um texto bem escrito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, ok? Está na hora do nosso cafezinho. Meu café, ó, já acabou. Vamos lá pegar. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.